A história de um dos maiores camaleões de Hollywood começa na pacata Brantford, em Ontário, no Canadá. No dia 24 de setembro de 1948, o mundo recebia Philip Edward Hartman em uma família de raízes profundas. Phil era o quarto de 8 filhos, uma posição que moldaria sua personalidade de forma definitiva. Seu pai, Rupert Loebig Hartman, trabalhava arduamente como vendedor de materiais de construção. Doris Margaret Hartman, sua mãe, era o pilar que mantinha a casa e a numerosa prole em ordem. A família seguia tradições católicas rigorosas, com ascendência que misturava heranças alemãs e inglesas. A residência dos Hartman era sempre descrita como um lugar vasto, porém extremamente barulhento. Phil cresceu cercado por 5 irmãs e 2 irmãos, criando um ecossistema social complexo dentro de casa. No meio de tantos irmãos, o espaço para o reconhecimento individual era quase inexistente para o pequeno Phil. Anos mais tarde, ele admitiria abertamente que sentia uma carência profunda de afeto e atenção. Essa percepção de ser invisível dentro de sua própria casa tornou-se o combustível para sua criatividade. Em 1958, quando Phil tinha apenas 10 anos, a família decidiu buscar novas oportunidades nos Estados Unidos. A jornada começou em Lewiston, no Maine, onde a família teve seu primeiro contato com a cultura americana. Pouco tempo depois, eles se mudaram novamente, desta vez para Meriden, no estado de Connecticut. Finalmente, a família cruzou o país em direção à ensolarada costa oeste, estabelecendo-se no sul da Califórnia. Phil foi matriculado na Westchester High School, em Los Angeles, um ambiente que mudaria sua vida. Foi nos corredores dessa escola que ele descobriu sua verdadeira vocação, ser o palhaço da turma. Ele começou a imitar professores, colegas e qualquer figura de autoridade que cruzasse seu caminho. Ali, sob os holofotes do riso alheio, ele finalmente encontrou a validação que tanto buscava em casa. Após concluir o ensino médio, Phil ingressou no Santa Monica City College para estudar arte. No entanto, o espírito inquieto de 1969 o levou a abandonar os estudos para seguir um caminho inusitado. Ele tornou-se holder de uma banda de rock chamada Rockin' Fu, mergulhando no caos das turnês. A vida na estrada o ensinou as engrenagens brutas e o brilho efêmero do mundo do entretenimento. Em 1970, durante essa fase nomade, Phil casou-se pela primeira vez com Gretchen Lewis. O matrimônio foi breve, durando apenas 2 anos antes de terminar em divórcio em setembro de 1972. Esse revés pessoal o impulsionou a retornar aos estudos e buscar uma base sólida para o seu futuro. Ele ingressou na California State University em Northridge para se graduar em artes gráficas. Após a formatura, Phil abriu seu próprio negócio, demonstrando um talento nato para o design visual. Ele criou capas de álbuns para mais de 40 bandas, incluindo o icônico logotipo de Crosby, Stills e Nash. Embora tivesse uma vida estável e criativa, algo ainda parecia faltar no âmago de sua existência. Em 1975, aos 27 anos, ele decidiu assistir a uma aula noturna de comédia de improviso. Naquela mesma noite, como um simples espectador, ele sentiu um impulso incontrolável de subir ao palco. Sua performance espontânea foi tão impactante que deixou os fundadores do grupo boquiabertos. Um dos fundadores descreveu a entrada de Phil como um furacão que atingiu o palco da melhor forma possível. Em pouco tempo, Phil deixou de ser um aluno para se tornar uma das estrelas principais dos Groundlings. Foi nesse ambiente vibrante que ele conheceu Paul Reubens, iniciando uma amizade que renderia frutos históricos. Em 1982, Phil se casou pela segunda vez, agora com a corretora de imóveis Lisa Strain. No entanto, Lisa notou que fora das câmeras, Phil possuía uma tendência perturbadora ao isolamento. Ela o descrevia como alguém que desaparecia emocionalmente, mergulhando em um mundo interior inacessível. Mas enquanto seu mundo interno se fechava, as portas do sucesso em Hollywood começavam a se escancarar de forma perigosa. Após deixar o Canadá para trás, Phil Hartman encontrou no sol da Califórnia o palco perfeito para suas ambições silenciosas. Na Westchester High School, ele percebeu que o riso era a moeda mais valiosa para comprar a aceitação que tanto desejava. Antes de conquistar as câmeras, Phil mergulhou no mundo das artes visuais na California State University. Ele se tornou um designer gráfico de sucesso, criando capas icônicas para bandas lendárias como Crosby, Stills e Nash. No entanto, a precisão das linhas e cores não conseguia preencher o vazio deixado pela falta de uma plateia viva. Em 1975, ele decidiu assistir a uma aula noturna de comédia no grupo de improviso conhecido como The Groundlings. O que começou como uma simples visita transformou-se em um momento histórico quando ele saltou da plateia para o palco. Sem ensaios ou hesitação, ele dominou o espaço com uma energia que os fundadores descreveram como um furacão.
O talento era tão bruto e evidente que Phil deixou de ser um aluno para se tornar a estrela principal do grupo em tempo recorde. Foi nesse celeiro de talentos que ele cruzou o caminho de Paul Reubens, iniciando uma parceria que mudaria a televisão. Juntos, eles começaram a esculpir a persona bizarra e cativante de Pee Wee Herman. Phil não era apenas um ator, ele era o arquiteto por trás dos diálogos e da estrutura cômica do amigo. Ele assumiu o papel do Capitão Cal no programa Pee Wee's Playhouse, demonstrando sua versatilidade absoluta. Sua agente, Barry Bernardi, ficou hipnotizada por sua capacidade de trocar de sotaque e personalidade num piscar de olhos. O que tornava Phil especial era sua calma sobrenatural, não havia nervosismo, apenas uma entrega total ao personagem. Ele falava alemão fluentemente e podia imitar qualquer figura pública com uma precisão cirúrgica. No âmbito pessoal, porém, o sucesso profissional contrastava com a instabilidade de seu segundo casamento com Lisa Strain. Lisa descrevia Phil como um homem que desaparecia emocionalmente, retirando-se para um mundo interno inacessível. Essa passividade e distanciamento acabaram levando ao fim da união em 1985. Solteiro e no auge de sua técnica, Phil sentia que algo muito maior estava prestes a acontecer em sua carreira. O convite finalmente veio em 1986, uma vaga no elenco principal do lendário Saturday Night Live. Aos 37 anos, ele era mais velho que a maioria dos estreantes, o que lhe conferia uma maturidade e segurança ímpares. Enquanto se preparava para o maior palco da TV americana, o destino colocou outra pessoa em seu caminho. Era um encontro às cegas com uma jovem modelo chamada Bryn Omdahl. Phil ficou imediatamente hipnotizado pela beleza e pelo magnetismo vibrante de Bryn. Ela parecia ser tudo o que ele precisava para equilibrar sua própria personalidade contida. Bryn também viu em Phil Porto Seguro e o sucesso que ela tanto almejava em Hollywood. O romance foi fulminante, uma fusão de dois mundos que pareciam se completar perfeitamente. Em novembro de 1987, eles selaram seu compromisso em uma cerimônia que exalava felicidade e promessas. Amigos de Phil comentaram que nunca o viram tão radiante e satisfeito com a vida. Logo, a família cresceu com o nascimento de seu primeiro filho, Sean, em 1988. Phil abraçou a paternidade com a mesma dedicação que aplicava aos seus personagens. No SNL, ele rapidamente se tornou indispensável, ganhando o apelido carinhoso de The Glue. Ele era o alicerce que mantinha os sketches unidos, mesmo quando tudo ao redor parecia falhar. Suas imitações de Bill Clinton e Frank Sinatra tornaram-se marcos da cultura pop dos anos 90. Em 1989, seu talento foi oficialmente reconhecido com a conquista de um prêmio Emmy. A vida parecia perfeita, uma carreira em ascensão meteórica e uma família que vivia em uma mansão de luxo. Phil finalmente tinha a atenção e o afeto que o garoto solitário do Canadá sempre buscou. Mas nos corredores da mansão, sussurros de insegurança começavam a ecoar vindos de Bryn. Enquanto o brilho de Phil cegava o público, a escuridão dentro de sua própria casa começava a ganhar uma forma assustadora. Phil não percebia, mas o papel mais difícil de sua vida estava apenas começando a ser escrito. Pequenas fendas na perfeição doméstica começavam a revelar segredos que nenhum talento poderia esconder por muito tempo. No outono de 1986, Phil Hartman finalmente cruzou as portas do icônico Estúdio 8 Odeon na NBC. Aos 37 anos de idade, ele era considerado um veterano em um mar de jovens comediantes iniciantes. Sua maturidade não era uma barreira, mas sim o seu maior diferencial competitivo no palco. Rapidamente, os colegas de elenco perceberam que Phil possuía uma habilidade quase sobrenatural de se transformar. Ele não apenas imitava vozes, ele construía caracteres inteiros com uma facilidade desconcertante. Se um sketch começava a desmoronar ao vivo, Phil era o porto seguro para todos os outros atores. Por causa dessa estabilidade, ele recebeu o lendário apelido de The Glue, ou a cola. Sua imitação de Bill Clinton devorando hambúrgueres enquanto discutia geopolítica tornou-se um clássico instantâneo. Ele navegava entre o humor pastelão e a sátira política com a mesma precisão cirúrgica. Em 1989, seu talento foi oficialmente reconhecido com a conquista de um prêmio Emmy. Enquanto brilhava na TV, ele mantinha uma aura de profissionalismo que exigia pouco e entregava tudo. Phil não era apenas um comediante, ele era um arquiteto da comédia, planejando cada piada meticulosamente. Sua voz única logo encontrou um novo lar na animação mais famosa do mundo, Os Simpsons. Personagens como o ator decadente Troy McClure e o advogado incompetente Lionel Utz ganharam vida através dele. O que deveria ser apenas uma participação especial tornou-se uma colaboração de 9 temporadas de sucesso. Phil estava em todo lugar, dublando 19 personagens diferentes e tornando-se essencial para a série.
Sua carreira cinematográfica também decolava com papéis em filmes como um herói de brinquedo. Ele era respeitado por gigantes da indústria pela sua ética de trabalho e temperamento sereno. O sucesso financeiro permitiu que ele desse à sua família uma vida de luxo e conforto. Ele comprou uma mansão deslumbrante no valor de quase $1,5 milhão no Vale de San Fernando. Phil carinhosamente apelidou sua nova residência de Ponderosa, um refúgio para sua esposa e filhos. Após 8 temporadas e 153 aparições, Phil decidiu que era hora de deixar o SNL. Ele migrou para a série News Rádio, onde interpretava um âncora de rádio arrogante, porém charmoso. Mais uma vez, ele se tornou a espinha dorsal de um elenco talentoso, elevando o nível de cada cena. Externamente, Phil Hartman parecia ter conquistado o sonho americano em sua totalidade. Ele era um pai dedicado, um marido provedor e um profissional no auge de seu poder criativo. Seus filhos Sean e Birgen eram a luz de seus olhos e o motivo de todo o seu esforço. Para o público, a vida de Phil era um roteiro perfeito de sucesso e felicidade doméstica. No entanto, nos bastidores da mansão Ponderosa, o clima estava longe de ser uma comédia. Enquanto a estrela de Phil brilhava cada vez mais, a de sua esposa, Brink, parecia se apagar. Brino lutava para encontrar seu próprio espaço na competitiva indústria de Hollywood. Suas tentativas de atuar resultavam apenas em pequenos papéis que não satisfaziam sua ambição. O ressentimento começou a crescer como uma sombra silenciosa entre o casal. Bryn sentia que estava se tornando invisível à medida que o marido se tornava um ícone. Essa insegurança alimentava um ciúme doentio que Phil não conseguia controlar ou acalmar. Ele tentava manter a paz, muitas vezes recuando para seu próprio mundo emocional para evitar confrontos, mas o silêncio de Phil era interpretado por Brynne como abandono e desprezo. Pequenas discussões começaram a se transformar em batalhas explosivas que ecoavam pelas paredes da casa. Amigos próximos notavam arranhões e sinais de estresse no rosto do comediante que sempre sorria. Phil acreditava que seu amor e paciência poderiam curar as feridas invisíveis de sua esposa. Ele não percebia que o vício e a instabilidade mental estavam criando uma tempestade impossível de conter. A linha entre o sucesso público e o desespero privado estava se tornando perigosamente tênue. Rumores de brigas violentas começaram a circular entre o círculo íntimo de colegas de Phil. A cola que segurava o programa mais famoso da América estava começando a perder sua força em casa. Uma recaída inesperada de Bryn estava prestes a transformar o sonho da Ponderosa em um pesadelo real. No ano de 1986, Phil Hartman estava prestes a cruzar o caminho que mudaria sua vida para sempre. Tudo começou com um simples encontro às cegas organizado por amigos em comum em Los Angeles. A mulher que Phil encontrou naquela noite era Vicky Jotundahl, uma jovem de beleza estonteante vinda de Minnesota. Ela havia deixado sua pequena cidade natal em busca de algo maior, fugindo de uma vida comum. Em Hollywood, ela tentava se reinventar constantemente, mudando de nome como quem troca de roupa. De Vicky para Brandon e finalmente para Bryn, ela buscava uma identidade que finalmente a fizesse brilhar. Para Phil, que já estava na casa dos 37 anos, Bryn era a personificação da mulher dos seus sonhos. O magnetismo entre os dois foi imediato, unindo a estabilidade de Phil à energia vibrante de Bryn. No entanto, por trás do sorriso encantador, Bryn carregava feridas e segredos que Phil ainda não podia ver. Ela já havia passado por um casamento fracassado e lutado contra o vício em cocaína antes de conhecê-lo. Graças à ajuda de seu irmão Gregory, ela tinha acabado de sair da reabilitação quando o encontro ocorreu. Naquele momento, Brienne estava sóbria e parecia pronta para recomeçar sua vida ao lado de um homem de sucesso. Em 25 de novembro de 1987, o casal oficializou sua união em uma cerimônia feliz. Amigos notaram que Phil nunca pareceu tão radiante e completo quanto naquele dia. Bryn continuava a perseguir sua carreira como modelo, fazendo fotos de biquíni para a marca Catalina. Ela desejava desesperadamente o mesmo nível de fama e reconhecimento que Phil estava alcançando. A felicidade da família aumentou com o nascimento do primeiro filho, Sean, em 1988. Phil era um pai dedicado, encontrando na família o porto seguro que sempre desejou. Anos depois, em 1992, a pequena Birgen Anika completou o núcleo familiar. Phil frequentemente dizia aos colegas que Birgen era a bebê mais bonita que ele já tinha visto. Com o sucesso consolidado, a família se mudou para uma mansão avaliada em mais de $1 milhão. Phil apelidou carinhosamente a luxuosa residência de Ponderosa, mas a vida dentro da Ponderosa não era tão harmoniosa quanto a fachada sugeria. Enquanto a carreira de Phil atingia o ápice, as ambições de Bryn encontravam apenas portas fechadas.
Ela fazia aulas de atuação e cirurgias plásticas, tentando se manter relevante na indústria cruel de Hollywood. O sucesso estrondoso do marido começou a gerar um ressentimento silencioso e profundo nela. Brin passou a desenvolver um ciúme doentio e obsessivo pelas colegas de trabalho de Phil. Ela chegou a enviar cartas ameaçadoras para a ex-mulher de Phil após um gesto inocente de parabéns. Phil descrevia os surtos de raiva da esposa como se ela estivesse jogando granadas em sua paz. Sua reação aos conflitos era o silêncio, retirando-se emocionalmente para evitar o confronto direto. Essa passividade de Phil muitas vezes servia apenas para enfurecer Brienne, ainda mais. Amigos viam Phil chegar ao set com marcas de arranhões no rosto que ele tentava justificar ou esconder. Em noites de crise, ele chegava a tirar os filhos de casa para protegê-los dos surtos da mãe. Apesar dos conselhos constantes de amigos como Joe Rogan, Phil se recusava terminantemente a pedir o divórcio. Ele temia que a separação destruísse a estabilidade emocional de seus filhos e queria mantê-los por perto. O equilíbrio frágil da casa foi totalmente quebrado quando Brienne teve uma recaída devastadora após 10 anos de sobriedade. Durante uma festa de Natal, ela obteve cocaína de um colega de Phil, reacendendo as chamas do vício. Ao descobrir o ocorrido, Phil impôs uma política de tolerância zero. Se acontecesse de novo, o casamento acabaria. Brienne tentou uma breve reabilitação, mas saiu após poucos dias alegando saudade das crianças. A pressão de atingir os 40 anos e a perda do pai de Phil criaram uma tempestade perfeita de luto e ansiedade. Ela começou a misturar antidepressivos com álcool e cocaína, uma combinação química perigosa e explosiva. Na noite de 27 de maio de 1998, Brienne saiu para jantar com uma amiga. Relatos indicam que seu humor mudou drasticamente após uma ida ao banheiro do restaurante. Ela voltou para casa tarde da noite enquanto Phil já dormia profundamente no andar de cima. No silêncio mortal da mansão, Brienne dirigiu-se ao armário onde guardava suas armas de fogo. O que aconteceu em seguida selaria o destino trágico de uma das famílias mais amadas da comédia. Com a arma em punho, ela subiu as escadas lentamente, cada passo ecoando no vazio da casa. O som de um disparo rompeu o silêncio da madrugada, mas ninguém fora daquelas paredes ouviu o grito final. O mundo acordaria para uma notícia impossível, mas para os Hartman, o pesadelo estava apenas começando. Enquanto Phil repousava em silêncio eterno, o caos estava prestes a bater à porta da Ponderosa na forma de sirenes e tragédia. A carreira de Phil Hartman entrou em uma nova estratosfera de sucesso após sua saída triunfante do Saturday Night Live. Ele não era apenas um comediante, mas a voz que dava vida a figuras inesquecíveis no fenômeno mundial The Simpsons. Personagens como o advogado picareta Lionel Utz e o ator decadente Troy McClure tornaram-se favoritos imediatos do público. O criador Matt Groening ficou tão impressionado que transformou participações especiais em papéis recorrentes para Phil. Além da dublagem, Phil conquistou o papel de Bill McNeil na série News Radio, interpretando um âncora egocêntrico e amado. Ele era visto nos estúdios como o profissional perfeito, sempre pontual, generoso e incrivelmente talentoso. Fora das câmeras, a vida parecia um sonho quando a família se mudou para a majestosa mansão Ponderosa. Phil era um pai devotado, encontrando no brilho dos olhos de Sean e Virgin a sua maior realização. No entanto, enquanto a luz da fama de Phil brilhava intensamente, Brienne começava a se perder nas sombras. Brienne ansiava desesperadamente por sua própria carreira em Hollywood, mas as portas permaneciam trancadas para ela. Seus papéis eram insignificantes, limitando-se a pequenas aparições como garçonete ou figurante. O sucesso estrondoso de seu marido tornou-se, ironicamente, o combustível para sua crescente amargura. Ela investiu em cirurgias plásticas e aulas de atuação, tentando desesperadamente moldar-se ao ideal de Hollywood. Cada novo contrato assinado por Phil parecia uma lembrança constante de seu próprio fracasso profissional. A insegurança de Brienne manifestou-se em um ciúme doentio e totalmente sem fundamentos. Ela começou a acusar Phil de ter casos com colegas de trabalho, como a atriz Jean Hux. Quando a ex-mulher de Phil, Lisa, enviou felicitações pelo novo bebê, Brienne reagiu com uma fúria desproporcional. Ela enviou uma carta assustadora para Lisa, repleta de ameaças e palavras de puro ódio. Phil, conhecido por sua calma, começou a se sentir como um prisioneiro em sua própria casa. Ele descrevia as discussões com a esposa como se ela estivesse jogando granadas emocionais contra ele. Para evitar o confronto, Phil frequentemente se retirava para o que chamava de sua caverna mental. Amigos notavam arranhões no rosto de Phil, sinais físicos de uma violência doméstica silenciosa. Em noites de surtos intensos, Phil chegava a dormir em seu barco ancorado para escapar do caos.
Sua prioridade eram os filhos e ele fazia de tudo para protegê-los da instabilidade da mãe. Joe Rogan, seu colega em News Rádio, implorou repetidamente para que Phil pedisse o divórcio. Mas Phil recusava-se a desistir da família, temendo o impacto que uma separação teria sobre as crianças. Bryn, que estava sóbria há quase uma década, começou a ceder às tentações destrutivas novamente. Durante uma festa de Natal em 1997, ela teve uma recaída devastadora após receber cocaína de um colega. Phil ficou furioso ao descobrir e estabeleceu um ultimato, tolerância zero para o uso de drogas. Bry tentou a reabilitação pela segunda vez, mas abandonou o tratamento após poucos dias. Ao completar 40 anos em abril de 1998, ela foi dominada pelo medo paralisante de envelhecer e tornar-se irrelevante. Tragicamente, Phil perdeu seu pai pouco tempo depois, mergulhando em um luto silencioso interno. O casal tentou a terapia, mas a combinação de álcool, drogas e antidepressivos estava corroendo a mente de Bryn. Ela estava em uma espiral de ansiedade, usando Zoloft enquanto misturava substâncias proibidas. Na tarde de 27 de maio de 1998, Phil passou um tempo tranquilo com seus filhos após o trabalho. Bryn saiu para jantar com uma amiga, mas seu comportamento tornou-se errático após uma visita ao banheiro. Ela retornou à Ponderosa pouco depois da meia-noite, enquanto a casa estava mergulhada em um silêncio mortal. Phil já estava dormindo, buscando o descanso necessário para mais um dia de trabalho intenso. Bryn, sob efeito de um coquetel perigoso, buscou uma das armas que mantinha escondidas na casa. Ela caminhou lentamente em direção ao quarto do casal, cada passo selando o destino de uma lenda. A porta do quarto se abriu sem um ruído e a escuridão daquela madrugada estava prestes a ser cortada por um clarão irreversível. A luz da manhã filtrava-se pelas cortinas da mansão em ensino, mas o calor não conseguia penetrar o gelo que crescia entre o casal. Bryn Atman observava seu reflexo no espelho, contando cada nova linha de expressão como se fosse uma sentença de irrelevância. Enquanto Phil recebia aplausos nos tetos de News Rádio, ela sentia que sua própria identidade estava desaparecendo sob o título de apenas esposa. A sobriedade que ela manteve por 10 longos anos começou a rachar sob o peso de uma insegurança crônica e paralisante. Na fatídica festa de Natal de 1997, o destino ofereceu uma tentação que Bryn não teve forças para recusar. Ela se aproximou de Andy Dick, buscando algo que pudesse entorpecer a dor de se sentir deixada para trás. O pó branco que ela jurou nunca mais tocar retornou para sua vida, trazendo consigo uma euforia falsa e perigosa. Quando Phil descobriu a recaída, a fúria substituiu sua habitual paciência, levando a impor um ultimato severo. Ele declarou que não haveria mais chances e que a próxima grama de cocaína significaria o fim imediato do casamento. Bryn tentou a reabilitação mais uma vez, mas o medo de ficar longe dos filhos a fez abandonar o tratamento precocemente. Em casa, o clima tornou-se insuportável, com explosões de raiva que Phil descrevia como granadas sendo lançadas em sua direção. Fiel ao seu temperamento, Phil evitava o confronto direto, retirando-se para o silêncio de seu barco ou de seu escritório. Essa passividade de Phil servia apenas para incendiar ainda mais o ressentimento de Bryn Ann, que buscava uma reação que nunca vinha. Ela começou a nutrir ciúmes infundados, enviando cartas ameaçadoras para as ex-mulheres de Phil e suspeitando de suas colegas de trabalho. Os filhos do casal, Sean e Virgin, tornaram-se espectadores silenciosos de uma tragédia que se desenrolava em câmera lenta. Bryn passou a misturar álcool com antidepressivos e cocaína, criando um coquetel químico que obliterava seu senso de realidade. A morte do pai de Phil em abril de 1998 mergulhou o comediante em um luto introspectivo, isolando ainda mais emocionalmente. Bryn via esse distanciamento como um abandono final, alimentando sua paranoia de que seria trocada por alguém mais jovem. Discussões físicas tornaram-se comuns e Phil frequentemente aparecia no trabalho com arranhões que tentava esconder com maquiagem. Amigos como Joe Rogan imploravam para que ele fugisse daquela situação, mas Phil se recusava a deixar seus filhos para trás. Ela havia adquirido diversas armas de fogo ao longo dos anos, alegando que precisava de proteção na vasta Los Angeles. Na noite de 27 de maio, após um jantar regado a álcool com uma amiga, a instabilidade de Bryn atingiu o ponto de ebulição. Ao retornar para casa depois da meia-noite, ela encontrou Phil dormindo, alheia à tempestade que entrava pela porta. O silêncio da casa parecia zombar de sua agitação interna, transformando cada pensamento em um grito de guerra. Ela caminhou até o esconderijo da arma, sentindo o peso frio do metal contra a palma de sua mão. Os vapores da cocaína e do álcool distorciam a realidade, transformando seu marido em um inimigo imaginário que precisava ser silenciado.
Naquele momento, todas as risadas que Phil proporcionara ao mundo foram abafadas pelo rancor de uma mulher que se sentia invisível. Ela subiu as escadas com passos calculados, cada degrau aproximando a família de um abismo sem volta. A porta do quarto rangeu suavemente, mas não o suficiente para despertar o homem que descansava após um dia exaustivo. Bran parou ao pé da cama, observando a respiração rítmica de Phil, o homem que ela amava e odiava em igual medida. O gatilho parecia leve sob seu dedo, uma solução final para anos de brigas, inseguranças e promessas quebradas. Ela não via mais o pai de seus filhos, mas sim o símbolo de tudo que ela nunca conseguiu alcançar na vida. O primeiro estampido rasgou o silêncio da madrugada de Los Angeles, um som seco que mudaria a história da comédia para sempre. Sem hesitar, ela disparou novamente, garantindo que o silêncio de Phil se tornasse eterno. O cheiro de pólvora invadiu o quarto, misturando-se ao perfume caro e ao cheiro de morte que agora pairava no ar. Em um transe induzido pelas substâncias, Brin deixou o quarto, deixando para trás o corpo do homem que o mundo ainda não sabia que havia perdido. Ela dirigiu pelas ruas desertas até a casa de um amigo, balbuciando palavras que pareciam impossíveis de serem verdade. Quando a arma caiu de sua bolsa na frente de Ron Douglas, a realidade do crime começou a perfurar a névoa de sua mente. Eles voltaram para a mansão onde o horror aguardava para ser confirmado pelos olhos de outra pessoa. Enquanto Ron discava para a polícia, BFNN trancou-se no quarto com o corpo de Phil e o som de uma última porta se fechando ecoou como um veredito final. A madrugada de 28 de maio de 1998 começou com um silêncio opressor que envolvia a mansão ponderosa. Phil Hartman estava profundamente adormecido em seu quarto, alheio ao perigo que se aproximava. Brin Hartman entrou no aposento segurando uma pistola calibre 38 que ela mantinha por uma suposta segurança. Sem qualquer aviso ou discussão prévia naquela noite, ela disparou 3 vezes contra o marido. Phil foi atingido 2 vezes na cabeça e uma vez no tronco, morrendo instantaneamente no local. No andar de baixo, os pequenos Sean e Bergen continuavam dormindo, protegidos pelo silêncio das paredes da casa. Em um estado de choque e desorientação, Brin fugiu da cena do crime dirigindo em alta velocidade. Ela seguiu para a casa de seu amigo de longa data, Ron Douglas, buscando algum tipo de refúgio. Ao abrir a porta, Ron encontrou uma mulher trêmula que confessou ter matado o Phil. Inicialmente, ele não acreditou naquelas palavras absurdas, pensando ser apenas mais um delírio causado pelas drogas. No entanto, a realidade tornou-se inegável quando a arma do crime caiu da bolsa de Brin no chão da sala. Ron confiscou a arma imediatamente e decidiu levar Brin de volta à mansão para verificar o que havia acontecido. Ao entrarem na residência dos Hartman, o silêncio da casa era agora pesado e carregado de morte. Ron subiu as escadas e encontrou o corpo de Phil exatamente como Bria L.A.N.A. havia descrito. Ele discou imediatamente para o serviço de emergência 911 às 6h20 da manhã. Enquanto ele falava com os atendentes, Brima aproveitou a distração para se trancar no quarto com Phil. A polícia de Los Angeles chegou à cena em poucos minutos, cercando o perímetro da propriedade. Os oficiais começaram a retirar as crianças da casa o mais rápido possível para poupá-las do horror. Sean saiu correndo pela porta da frente enquanto a polícia procurava por Virgin no interior. No momento em que os policiais resgatavam a filha mais nova, um único tiro ecoou do segundo andar. Brain havia se deitado ao lado do corpo de Phil e tirado a própria vida com um tiro na cabeça. John Hartman, irmão de Phil, chegou à casa e encontrou os sobrinhos em estado de choque no jardim. Ele teve a difícil missão de dizer a Sean que seus pais nunca mais voltariam. A notícia se espalhou por Hollywood como um incêndio, paralisando estúdios e colegas de trabalho. Nos estúdios da NBC, o clima era de descrença absoluta diante da perda do carismático Dick Glue. A autópsia de Brim revelou uma mistura letal de álcool, cocaína e o antidepressivo Zoloft em seu organismo. Amigos próximos lembraram que Phil sempre lidou com seus problemas domésticos de forma interna e silenciosa. Jolovitz, visivelmente abalado, começou a apontar o dedo para quem ele acreditava ser o catalisador da tragédia. O memorial fúnebre foi uma cerimônia privada marcada por uma tristeza profunda e respeito mútuo. Seguindo o desejo de ambos, as cinzas de Phil e Brim foram espalhadas juntas no mar da Califórnia. O irmão de Phil pediu compaixão pela memória de Brim Jim, descrevendo ambos como vítimas do mesmo acidente. Hollywood perdeu não apenas um talento, mas uma alma generosa que raramente mostrava seu próprio sofrimento. Os episódios de The Simpsons que contavam com sua voz foram subitamente preenchidos por um vazio irreparável. A série News Radio tentou continuar, mas a ausência de Phil era sentida em cada cena e em cada piada.
Processos judiciais começaram a surgir, buscando culpados na indústria farmacêutica pela instabilidade de Briemnen. As crianças foram levadas para longe de Los Angeles para tentar reconstruir suas vidas sob novos nomes. O mundo tentava entender como uma vida tão brilhante pôde ser apagada de forma tão brutal e repentina. Detalhes sobre os últimos momentos de discussão do casal nunca seriam totalmente conhecidos. O crime deixou cicatrizes profundas na comunidade da comédia que nunca cicatrizariam completamente. Mas enquanto a justiça buscava respostas legais, uma questão muito mais profunda sobre o futuro dos órfãos de Phil começava a surgir nos bastidores da família. O sol nasceu sobre Los Angeles em 29 de maio de 1998, revelando o mundo que havia perdido seu brilho cômico. John Hartman, irmão de Phil, assumiu a dolorosa tarefa de proteger os pequenos órfãos do circo mediático. A notícia da tragédia ecoou pelos corredores do Saturday Night Live, onde o silêncio substituiu as risadas. Os filhos Sean e Birgen foram levados para o Midwest, longe das luzes cruéis de Hollywood. Sob os cuidados da tia Catherine Wright, as crianças puderam finalmente encontrar um refúgio de normalidade. Para protegê-los, eles cresceram usando um sobrenome diferente, permitindo que curassem suas feridas em paz. O testamento de Phil garantiu que o futuro financeiro dos filhos estivesse seguro, com regras rígidas de maturidade. No entanto, o dinheiro não podia preencher o vazio deixado pela ausência de um pai tão presente. A indústria da televisão tentou honrar Phil, mas a dor era fresca demais para os seus colegas de news rádio. O programa foi cancelado pouco tempo depois, pois a cola que os unia não estava mais lá. Os criadores de The Simpsons tomaram a decisão honrosa de aposentar os personagens dublados por Philo. Troy McClure e Lionel Wood tornaram-se lembranças eternas de um talento que ninguém ousaria imitar. A família de Brim buscou respostas legais, processando a fabricante do antidepressivo Zoloft. Eles alegavam que o medicamento havia desencadeado o surto violento que destruiu a família Hartman. O caso foi encerrado com um acordo confidencial, mas a culpa e o trauma permaneceram sem uma solução clara. Enquanto os anos passavam, os filhos de Phil começaram a trilhar seus próprios caminhos criativos. Sean Hartman herdou o olhar artístico do pai, tornando-se um músico e artista visual talentoso. Ele escolheu uma vida discreta longe dos tabloides que um dia devoraram a história de seus pais. Birgen Hartman, por outro lado, cresceu para se tornar uma mulher resiliente e comunicativa. Ela não escondeu suas lutas, falando abertamente sobre ter enfrentado o vício que também afligiu sua mãe. Em 2012, ela celebrou sua sobriedade, quebrando o ciclo trágico que havia marcado sua linhagem. Ao completar 25 anos, ela recebeu sua herança e começou a usar o nome Hartman com orgulho renovado. Em 2018, Birgen casou-se na Itália, cercada por amor e pela memória afetuosa de sua família. O mundo da comédia nunca esqueceu Phil e em 2014 ele finalmente recebeu sua estrela na calçada da fama. Amigos como Jon Lovitz e Kevin Nealon choraram ao ver o nome de Phil imortalizado no concreto. Birgen estava lá representando a família e sentindo o calor do público que ainda amava seu pai. Em sua cidade natal, Brantford, um mural gigante agora celebra o homem de muitas faces. A vida de Phil foi um mosaico de vozes, mas sua própria voz era a mais gentil de todas. As cinzas de Phil e Breen foram espalhadas juntas no mar, conforme o desejo que ambos haviam expressado. Seu irmão John pediu que o mundo não odiasse Brim, mas que visse os dois como vítimas de uma mesma tempestade. Sean e Birgen provaram que é possível florescer mesmo após o solo ser queimado pela tragédia. Eles carregam o legado de Phil não apenas no nome, mas na coragem de seguir em frente. As reprises de The Simpsons garantem que a voz de Phil nunca deixe de fazer novas gerações rirem. Ele foi o The Glue que manteve produções inteiras unidas e agora é a memória que une seus fãs. Hollywood aprendeu lições amargas sobre os perigos ocultos por trás das fachadas perfeitas. Mas a história de Phil Hartman termina com um lembrete de que a luz do talento é imune à escuridão. Seus filhos são seu maior trabalho e eles cresceram com a dignidade que ele sempre valorizou. Phil Hartman não será lembrado apenas por como morreu, mas pela alegria imensa que ele deu ao mundo. As ondas da Ilha Santa Catalina continuam a bater, guardando o segredo de um amor que foi ao mesmo tempo sonho e pesadelo. E assim a cortina se fecha para Phil Hartman, um homem de 1000 vozes que finalmente encontrou seu silêncio eterno.